O equilíbrio da razão e da emoção com o mundo exterior. E hoje, no nosso foco aqui, com o trabalho, com os negócios. Vamos falar sobre isso hoje no Rumo Certo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É muito bom ter você aqui com a gente. E a gente vai falar sobre esse tema puxando para uma ferramenta já bastante conhecida no mercado, que se chama espiritualidade corporativa. Olha que interessante. Para falar sobre isso, nós recebemos Wanderson Cunha, empresário e fundador da Mandacaia, fala com a gente lá de São Paulo. Wanderson, seja muito bem-vindo. O prazer é todo meu, Sebastião. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Ótimo, obrigado a você aí por disponibilizar do seu tempo, compartilhar do seu conhecimento, trazer para essa nossa conversa aqui no Rumo Certo um tema, eu diria, delicado e pertinente ao mesmo tempo. E aí, antes da gente entrar na conversa propriamente, Wanderson, eu queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, o trabalho que você desenvolve na Mandacaia, o que é a Mandacaia. Conta pra gente e depois a gente entra na conversa propriamente. Legal. Até para contextualizar um pouquinho o que é a Mandacaia, eu preciso colocar um pouquinho dessa minha trajetória mesmo, né? Eu sou um pernambucano, do sertão pernambucano, uma cidade do interior do Pernambuco, chamada Bodocó. E aos 13 anos de idade eu mudei para Brasília, onde eu estudei, fiz faculdade. Eu sou formado em Física, né, pela Universidade de Brasília. E lá eu comecei a minha carreira no mundo corporativo, minha jornada no mundo corporativo aos 17 anos, né? E eu vivi intensamente esse mundo corporativo, né? Workaholic de carteirinha, trabalhando ali, virando noite até tarde, aquela vida que muitos do mundo corporativo aí vão se identificar, galgando promoções, projeções dentro da empresa. Então, fui gestor muito cedo, aos 25 anos, eu tive minha primeira oportunidade de liderar um time, uma equipe, isso já em São Paulo, né? Aos 22 anos, eu recebi uma proposta de trabalho e vim aqui para São Paulo trabalhar em multinacionais na área de recursos humanos, né? Consultoria de recursos humanos. E há 10 anos atrás, mais especificamente, resolvi viver o mundo corporativo também de outra perspectiva, como empreendedor, né? Então, eu sou sócio de uma consultoria de benefícios corporativos já há 10 anos, com mais alguns sócios, e lá vivi também esse desafio de viver o mundo corporativo também, né, no prisma do empreendedor. E por volta de 2018, né, eu vivi aí um momento que tenho certeza muitas pessoas vão se identificar também. Eu costumo chamar da noite escura da alma, né? Aquele momento em que a conta chega, né? E o corpo começou a dar sinais de que estava chegando no limite. Eu tenho um filho de 8 anos, né? Sou casado, tenho um filho de 8 anos e ele estava pequenininho, ele nasceu em 2015, ele tinha 2 anos e pouquinho ali, e eu cheguei à beira aí do burnout, de problemas relacionados à saúde mental. Mas esses problemas, para mim, foram uma grande oportunidade, porque eles me abriram na minha mente, na minha consciência, aquelas perguntas existenciais, do tipo, o que eu vim fazer aqui? Por que eu faço tudo isso que eu faço? Porque eu acordo todos os dias, trabalho até tarde, finais de semana, porque eu estou abdicando tanto da minha vida para isso? É por quê? É para um carro melhor no fim do ano? É para um apartamento maior? Para tirar férias cada vez mais longe? Então, essas perguntas existenciais começaram a me atormentar. Então, ao longo dos anos, eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de levar isso para os meus colaboradores, né? As pessoas que estavam sob minha liderança, essa perspectiva, essa possibilidade de desenvolver essa dimensão humana também, né? Porque eu entendo que somos seres integrais, né? Então, nós somos compostos de várias dimensões. Nós temos nossa dimensão racional, nossa dimensão social, nossa dimensão emocional e nossa dimensão espiritual também. Então, para entregarmos o melhor para o mundo, entregar os nossos melhores talentos, o nosso maior potencial, nós precisamos nos desenvolver em todas essas dimensões. E a dimensão espiritual também.
Só que o que eu percebi é que as empresas, elas relegavam, né, ou deixavam por conta de cada indivíduo trabalhar sua espiritualidade, porque por espiritualidade historicamente está muito associada a religiões, né, sempre teve esse tabu dentro das organizações do tipo, não, a espiritualidade aqui não, é lá fora, né? Só que a espiritualidade está em tudo, né? Quando o funcionário passa o crachá ali na catraca, a espiritualidade não fica lá fora, sentadinho, esperando ele sair, né? Faz parte de nós, né? Não, maravilha, maravilha. Entendido a importância, inclusive. Mas na prática, como é que acontece? Você falou em workshops aí, como é que acontece esse contato de vocês com as empresas? Como é que você diagnostica que essa empresa precisa, e todas precisam, evidentemente, mas como é que acontece esse contato com a Mandacaia e como desenvolvem esse trabalho nas empresas? Perfeito. Nós iniciamos, a Mandacaia é bem recente, né? Nós iniciamos as atividades no ano passado e nossos interlocutores, né, são os líderes da empresa, mas nossa função não é convencer absolutamente ninguém, né? Como você mesmo colocou, é algo extremamente necessário, né? E cada vez mais necessário, cada vez mais evidente essa necessidade, né? Mas a gente não tem o objetivo de começar. E já existem muitos líderes que já entenderam, que já perceberam essa necessidade, né? E têm dificuldade de encontrar alguém para executar isso dentro da empresa, né? Eu já entendi essa necessidade, eu já conheço, provavelmente eu já fiz essa transformação até pessoalmente, mas como que eu levo isso para os meus colaboradores? Como que eu permito que isso aconteça sem chocar com crenças, né? Com vieses religiosos, que isso é muito importante, que possa acolher a todos, né? Então, nós criamos alguns eventos, porque tem coisas que não dá para falar. Então, nessa dimensão que a gente está falando, não adianta fazer panfleto, propaganda, nada do tipo. As pessoas precisam viver. Então, a gente começou realizando alguns eventos, convidando empresários, líderes, executivos de empresas para participar e viver uma experiência do nosso trabalho. E foi aí que a gente começou. Desses workshops, vários líderes, né, executivos, empresários começaram a nos contratar para atuar dentro de suas organizações. E a gente faz isso sempre, nós não somos instrutivos, então a gente não vai lá dar aula para ninguém, convencer ninguém de nada, são jornadas vivenciais, são experiências. E essas experiências visam conexão, né? Conexão, primeiro, com eles próprios, né? Conexão com nós mesmos, com os outros, né? Enquanto outros seres humanos ali formando um time, uma empresa, um squad, coisas que o valha, né? Pessoas trabalhando junto para um determinado projeto, associação, e também com a conexão com esse propósito maior, com isso que é maior do que nós mesmos, algo que a gente não consegue nominar nem definir, ou muitas vezes tentamos, né? De maneira incompleta. Então, é dessa forma que funciona os nossos workshops, né? Então, a gente cria não só workshops, mas programas. Então, a gente se reúne com esses líderes, com esses colaboradores, para entender a empresa, a cultura, o momento, qual que é o tipo de negócio, o que elas entregam para o mundo, e a partir daí a gente cria esses programas personalizados. Maravilha. Bom, você falou aí em mensuração, né? E é isso, né? Enquanto empresa, empresários, sempre a busca de resultado, né? Tem um pragmatismo aí nos negócios que às vezes até é agressivo, mas é preciso, né? Como é que se dá a mensuração, então, de um investimento na espiritualidade corporativa numa empresa? Por que eu, empresário, devo investir nisso se é que eu penso no bolso ou no caixa no final das contas? Sim, perfeito. Acho que como tudo que nós fazemos, né, dentro da organização, e eu como vim aí das ciências exatas, né, tenho um pensamento extremamente cartesiano também, a gente sabe que é preciso que os resultados sejam vistos e medidos, né? Então, inclusive, o slogan, né, que o pessoal que entrar no nosso site, lá da Mandacaia, o nosso slogan é espiritualidade em ação, né? Ou seja, espiritualidade não lá num templo, num momento de introspecção, mas a realidade, a espiritualidade em ação mesmo. Então, o grande ponto é definir
quais são os indicadores, né? Então, nesse diagnóstico que a gente faz com a empresa, a gente começa a entender, olha, qual que é a situação atual ali da empresa, né? Para que a gente possa medir, no momento, uma série de número de indicadores, e é uma variedade imensa de indicadores, e isso precisa ser medido antes, durante e após os programas de desenvolvimento de inteligência espiritual. Da mesma forma que se faz com as outras inteligências, né? Por exemplo, inteligência racional. A empresa aplica ali treinamentos técnicos, formações e tudo mais, ou inteligência emocional também, né? Que seria o treinamento das soft skills, por exemplo, para melhorar o relacionamento entre as pessoas. Também a inteligência espiritual, né? Com a qual a gente trabalha, ela também é um conjunto de habilidades que pode ser medida. Normalmente por questionários, entrevistas, né, que vão ser compiladas, pesquisa de clima organizacional também, né, e também avaliação posterior dos workshops. Então, tudo isso gera uma série de dados que podem ser compilados e medidos ao longo do tempo. Porque não é um workshop que vai resolver o problema da empresa também. É um processo contínuo que deve acontecer assim como nos demais temas de desenvolvimento humano. Ótimo. Wanderson, vamos fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, eu queria saber de você qual é o momento que se deve entender que é preciso investir na espiritualidade corporativa. Eu gostaria que não fosse no momento da dor, né? No diagnóstico da necessidade, talvez fosse preventivo, mas aí você vai me dizer em que momento se deve e qual é, né, os sinais de que realmente a gente precisa investir para ser mais produtivo, para viver melhor, enfim, por série de benefícios que o investimento nessa ferramenta, que seria a espiritualidade corporativa, traz para uma empresa, para a vida pessoal das pessoas. Intervalo rapidinho, a gente volta na conversa na sequência. Aí, tá combinado, Wanderson? Perfeito, combinado. Até lá. Combinado com você de casa, você aí da sua empresa também. Rumo Certo faz um intervalo rapidinho. A gente volta já já. De volta com o Rumo Certo, mais uma vez eu digo, é muito bom ter você aqui conosco. E de novo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje para essa conversa para lá de interessante, um tema sensível, mas cada vez mais pertinente. O uso de uma ferramenta nas empresas, na sua vida, chamada de espiritualidade corporativa. Continuamos nessa conversa sem perder tempo com o nosso amigo Wanderson Cunha, empresário, especialista, fundador da Mandacaia, fala com a gente lá de São Paulo. Wanderson, depois da explanação que a gente teve aí no primeiro bloco, falando inclusive do trabalho que você desenvolve, da sua história, né? Aliás, tem uma curiosidade na história da sua história. Quando você decidiu ou descobriu que era preciso mudar, né? Você estava entrando num processo de burnout. Essa transição, ela é ruptiva sempre, ela é aos poucos. Como é que acontece? Porque também mudar não é fácil, né, Wanderson? Quando você, às vezes, identifica, mas tem questões práticas do dia a dia, tem conta para pagar. Como é que eu mudo da vida que eu levo e não estou feliz e não estou sendo produtivo para uma outra mudança assim? Como é que se dá essa transição, tendo você aí como exemplo? Como é que se deu a partir do sítio lá em Floripa? Boa pergunta. Claro que não existe uma fórmula, nem um caminho, né? Cada ser humano é um universo, né? E tem suas particularidades, né? Então, no meu caso especificamente, essa mudança foi um pouco conflituosa, porque eu, pouco a pouco, fui fazendo ruir muitas crenças e conceitos que eu tinha, né? Então, muitas vezes, largar uma crença é um pouco dolorido, porque a gente se apega bastante a elas, né? A gente gosta bastante das nossas crenças, das nossas certezas. Então, foi aí, do ponto de vista cognitivo, aí, mental, um tapa na cara atrás do outro, né? Mas também foi muito encantador à medida que os resultados iam aparecendo, né? À medida que eu fui ficando mais leve e os resultados foram aparecendo
com menos esforço, né? Porque tem muito a ver com a percepção da realidade, né? As realidades estão aí, né? Então, nós acabamos de viver uma pandemia, por exemplo, um momento terrível da história da humanidade, de maneira geral, mas conversando, né? Acho que todos podem fazer isso, conversando com as pessoas, a gente percebeu que um grupo de pessoas viveram um verdadeiro inferno durante esse período, enquanto outras pessoas viveram um verdadeiro paraíso, um momento realmente transformador. Muitos falam, né, meio com um pouco de ressalva pelo sofrimento do outro, mas falam, foi o melhor momento da minha vida, né? Foi o momento onde eu me encontrei. Então, assim, é a mesma pandemia, estava no mesmo país, na mesma cidade, condição social muito parecida, né? Eu conheço pessoas, inclusive, que perderam entes queridos durante esse tempo e, mesmo assim, entenderam como um período positivo na vida delas, né? Então, qual que é a verdade, né? Isso foi um paraíso ou foi um inferno? Então depende, isso é muito individual, então depende muito de como nós encaramos a realidade. A realidade está posta, ela é o que é, mas como nós encaramos? Então, inteligência espiritual tem tudo a ver com isso, né? Então, à medida que eu fui desenvolvendo, como ainda estou e pretendo permanecer aí toda a minha vida desenvolvendo minhas múltiplas inteligências, o desenvolvimento da inteligência espiritual traz esse tipo de valores como resiliência, né, que é passar por essas mudanças, esse caminho de uma forma melhor, como também senso de propósito, senso comunitário, empatia e muitas outras habilidades, né, que são treinadas durante esse desenvolvimento e que tornam essa jornada cada vez mais tranquila, né? E em relação ao dinheiro, né, temos conta a pagar, né? Então tem também um tabu aí entre a relação entre espiritualidade e dinheiro. Então a gente sempre costuma dizer, por exemplo, nos nossos workshops, que uma empresa, por exemplo, ou uma pessoa, para atuar com excelência no mundo, ela tem que estar com a vida financeira bem, em dia, como já dizia Maslow, né? Quem está ali lutando para sobreviver, né, para atender suas necessidades básicas, dificilmente consegue almejar uma contribuição, falar de realização, né, que é do que a gente fala, né, não é muito de felicidade, a gente fala mais de realização profissional, pessoal, realização como ser humano. E para as empresas, a gente tem falado muito na importância da valorização do ativo pessoa, colaborador, né, dentro das empresas, e que talvez hoje não mais é o salário, é o benefício que prende no sentido de deixar ele engajado, né, dentro da empresa, o colaborador, mas são justamente essas questões até físicas, né, de bem-estar e questões de autoconhecimento e saber que está ali com um propósito seu e da empresa, mas é um desafio grande, né, porque parece que a gente está numa linha de discurso, é bonito, mas na prática, no dia a dia, como acontece isso? Eu fico me perguntando, e qual é, então, para aquela pergunta que fiz na virada de bloco, qual é os sintomas, ou qual é o momento que a gente percebe que precisa, sim, dar essa mudança, pular um muro, talvez, ou fazer aos poucos, se autoconhecer? Como é que acontece isso, trazendo para dentro das empresas, quando a empresa percebe que pode ser mais produtiva e pode ser mais legal trabalhar naquela empresa, pode ser mais orgânico o trabalho ali, com a liberdade que se tem, mesmo com o compromisso que se precisa ter? Perfeito. Para mim, o momento ideal de se começar é o único tempo, né? O único momento que existe de fato, que é o agora. O momento para começar é agora, né? É claro que as empresas, no geral, elas estão em níveis, seja financeiro, níveis consciencial, nível de relacionamento, de clima organizacional diferentes. Mas em todos esses níveis, a espiritualidade corporativa, que nada mais é do que a consciência que a empresa toma, do que os funcionários têm necessidades emocionais e espirituais, além das físicas e materiais que você citou aí, né? Então, muitas vezes, você vê, durante a pandemia, a gente teve um número recorde no mundo de pessoas pedindo demissão, altos executivos. Então, quanto maior o cargo dentro das empresas, foi onde o número de pedidos de demissão espontâneos, principalmente nos Estados Unidos, aconteceram. Eram as pessoas com os melhores salários, com os melhores benefícios, as maiores regalias e decidiram sair, mudar. Então, existe algo mais sutil aí, né? E que tem resultado na vida prática. Então, por exemplo, quando um funcionário recebe um e-mail, né, que
às vezes não é da forma que estava esperando, uma cobrança fora de hora, etc., ele vai reagir aqui, né? Então, muitas vezes isso, né, vai um e-mail mal criado, vai uma ligação, vai uma postura inadequada na reunião, mas isso, na nossa visão, é inteligência espiritual mal desenvolvida, porque a partir do momento que você se percebe primeiramente como ser humano, e aí sim você está habilitado a perceber o outro como ser humano, né, e ter essa consciência, estar atento a isso, as relações começam a mudar, né? A forma. Então, por exemplo, a gente tem um outro problema que a gente está vivendo, eu não estou nem falando das questões de saúde mental ainda, mas que são as várias gerações trabalhando juntas, né? Geração X, Y, Z, e por aí vai, cada vez vai surgir gerações novas. Como que elas trabalham juntas? Qual que é a cola que faz elas trabalharem juntas de maneira harmônica, né? E na nossa visão, a cola é o propósito, que você bem colocou, né? Então, na minha visão, nós vivemos hoje uma crise de propósito, né? Então, antigamente, todo mundo nasceu, pai era marceneiro, você é marceneiro, não tinha que pensar, né? Há 300 anos atrás. Então, você já tinha ali sua vida muito bem definida. Hoje não, a gente pode ser o que a gente quiser. E isso gerou uma desconexão com esse propósito. Muitas vezes as pessoas trabalham numa empresa, sei lá, que fabrica um componente elétrico e ela nem sabe o que essa empresa está entregando para o mundo. Qual o objetivo disso? Que efeito aquilo traz, né? Então, trabalhar propósito, significado, é imperativo que se comece já, agora. É curioso, né, Vanti? É curioso, sim, é instigante, porque o propósito não é meu, né? Não é para mim, né? Propósito porque eu posso oferecer, não é? É a essência, aliás, do empreendedorismo. É a partir da dor do outro que eu desenvolvo uma ferramenta, enfim, uma solução, né? O propósito é esse, né? Não é o pensar em si exatamente. Não é aliás, é me realizar, sim, mas levando o propósito para o coletivo, né? E aí, quando você fala do cerne dessa questão, que é o autoconhecimento, né? Eu imagino o desafio dentro das empresas, porque aí também é coletivo, né? Não basta para que a gente tenha lá uma espiritualidade corporativa bem desenvolvida, que um ou outro colaborador tenha isso já resolvido, né? É preciso que o gestor tenha, que o seu colega também tenha. É coletivo, apesar de ser individual e personalizado, é um desafio. E é isso mesmo, Wanderson? Faz sentido? É isso mesmo. Na verdade, a empresa é virtual, a empresa é formada por pessoas, no fim das contas, né? Então, claro que qualquer organização que você for olhar mais de perto, individualmente você vai ter pessoas com vários níveis de inteligência espiritual lá. A gente chega em workshops que a gente tem pessoas de inteligência espiritual extraordinárias ali, né? Mas, assim como tudo, né, trabalhar esse alinhamento e desenvolvendo isso ao longo do tempo, né? E quando a gente fala basicamente do propósito, né, ser coletivo, né, o que a gente pretende fazer com esse desenvolvimento dessa inteligência é alinhar esses propósitos individuais aos propósitos coletivos, né, da organização. E claro, o que você falou está perfeito. Aquele propósito que realmente engaja, porque uma pessoa engajada pelo propósito, tudo o resto fica pequeno. A picuinha do dia a dia, as condições, o trabalho, ela está ali muito focada naquilo. Então, os propósitos superiores, né, eles são aqueles que trazem benefícios para você e para todos ao mesmo tempo. Maravilha. Wanderson, a gente precisa fazer um workshop para entender muito mais, para vivenciar muito mais e compartilhar cada vez mais. Mas a gente está aqui naquela linha do beija-flor que tenta apagar a floresta com uma gotinha cada vez, fazendo a parte de cada uma nossa, né? Tentando apagar um incêndio na floresta, quer dizer. Mas é isso, né? Aos poucos a gente vai fazendo e aí gera um montante. Compartilhar conhecimento é nosso propósito aqui também, de levar cada vez mais informação para que todo mundo também possa se desenvolver melhor, né? Rapaz, foi um prazer enorme conversar com você aqui, Wanderson Cunha. Foi um aprendizado enorme também. Muito obrigado pela sua participação, por compartilhar do seu conhecimento, seu tempo aqui conosco hoje. Volte mais vezes. Prazer foi todo meu. Agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade e seguimos juntos. Muito bem, muito obrigado. E muito obrigado a você de casa, você aí da sua empresa também, que esteve conosco aqui no Rumo Certo de hoje. Eu volto, é claro, no próximo programa. Forte abraço
e até mais.